Muito boa noite. Segunda-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, na sua tarefa de segunda-feira às 19h30. Muito boa noite, um abraço a todos vocês. Uma bela semana de muito estudo, de muito cumprimento das leis, de muita paz, muita serenidade, respeito a tudo e a todos. Tudo de bom. Hoje nós vamos trazer uma lição escrita pelo escritor que eu conheci, Richard Simonetti. Fui eu que o trouxe pela primeira vez ao Espírito Santo em 1992, 93, quando eu era presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Escreve ele na revista O Reformador, de junho de 2002. Vamos fazer uma reflexão nessa segunda-feira. A grande jornada. O viajante tem um destino, longínqua cidade. Ganha a estrada e inicia a jornada. Como não conhece o caminho, experimenta dificuldades. Como não conhece o caminho, experimenta dificuldades. Afasta-se frequentemente da direção correta. Avança com lentidão, zigue-zagueando. Zigue-zagueando. Desgasta-se. Perde tempo. Alguém lhe dá um mapa. Nele está a orientação clara e objetiva da direção a seguir. O abençoado roteiro facilitará, sobremaneira, a viagem, tornando-a mais rápida e segura. Não obstante, nem sempre o posiciona corretamente. Comete enganos, segue por desvios que desembocam em terreno acidentado e alagadiço. Desgasta-se, perde tempo. O viajor simboliza a nossa jornada evolutiva. Então, nesses dois primeiros parágrafos, ele simboliza nós. Sem a orientação, nós começamos a vida querendo matar aulas, querendo ir para a bebida, para as drogas, o sexo desorganizado, ou o sexo antes da hora. Começa a mentir para os pais, para a família, e muitos, nesse zigue-zagueando, às vezes vão para situações que não têm retorno. O viajor simboliza a nossa jornada evolutiva. Todos temos uma meta instituída pelo Criador, a perfeição. Podemos situá-la como o plano desenvolvido de nossas potencialidades criadoras e a harmonização aos ritmos do universo, cumprindo os desígnios de Deus. Iniciamos a caminhada timidamente, em princípio nos domínios da irracionalidade. Éramos conduzidos pela natureza sob a égide do instinto. A partir do momento em que ensaiamos a razão, conquistamos o livre-arbítrio e passamos a decidir quanto aos caminhos trilhados. Inexperientes, perdemo-nos com frequência, retardando a viagem. Vamos acertando a direção correta a partir de penosas experiências. Mais uma vez, ele está retratando a nossa vida. Quantos de nós, por não querer conhecer a obra definitiva, os ensinamentos de Deus trazidos pelos mandamentos por Jesus e pelos 5 livros básicos da doutrina espírita? Quantos de nós que não quer saber dessa matéria?
Quantos de nós que ouvimos os conselhos dos professores e não aceitamos? Que ouvimos os conselhos dos pais, das mães e não aceitamos? Que ouvimos a intuição querendo falar mais alto e não damos ouvido? Mudamos a sintonia e começamos a nos ligar às coisas da matéria, aos prazeres que o mundo material nos oferece. A maioria de nós vai por esse caminho. Jesus nos confiou há 2000 anos celeste mapa, o Evangelho. Jesus há 2000 anos veio, chamou seus irmãos, chamou a todos que estavam na terra e disse que havia um Pai, havia um Deus que tinha criado tudo e que tinha criado as leis e que nós deveríamos estudar essas leis, nos enquadrarmos nela e passarmos a caminhar cumprindo os seus ensinamentos, os seus ditames. Ele chega a dizer: ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis dizer que ele trazia um material didático para ser conhecido. Ele trazia um material didático para que nós nos matriculássemos como alunos e absorvêssemos pedagogicamente esse material, passando a sermos os primeiros a cumprir a seguir esses ensinamentos. Jesus nos confiou há 2000 anos o celeste mapa, o Evangelho. Eu posso lhes dizer com toda certeza, com 50 anos de experiência na área do direito, na área da religião, a maioria esmagadora de nós, mesmo aqueles que estão frequentando as religiões, 98% jamais estudaram os evangelhos de Jesus. Estudar, que eu estou falando, é estudar como se fosse no colégio. É de 1 a 4 horas na sequência, todo dia. Pergunte quem fez isso. Com ele ganharemos tempo e seguiremos em segurança. Esse era o objetivo fundamental do mestre. Que ganhássemos tempo estudando e que tudo que praticássemos tivesse a segurança jurídica dos ensinamentos de Deus. É muito simples, fácil de assimilar. O Evangelho se resume em fazer todo bem, tem que estudar. Fazer todo bem, evitar todo mal, cumprir todos os deveres, estudar sempre, evitar a ociosidade, respeitar o próximo em todos os momentos de nossa vida. O problema é que, em face de nossas próprias limitações, temos dificuldades de usá-lo. Com frequência, não obstante o sagrado roteiro, entramos por vielas de ilusão, preguiça e má vontade, que complicam a jornada. Muitos, a maioria de nós está lá na religião há 30, 40 anos, mas não conhece o Evangelho na ponta da língua. Para conhecer, tem que ler, no mínimo de 1 a 4 horas por dia. Tem que reler 6 vezes. Tem que estudar muito, 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 muito. O Espiritismo é a bússola abençoada,
que nos oferece o posicionamento correto dos valores do Cristo em nossa vida. Espiritismo só fala dos ensinamentos do Cristo, gente. Nós não temos nenhum problema com nenhuma religião, porque nós só falamos do Cristo. O Espiritismo é a bússola abençoada que nos oferece o posicionamento correto dos valores do Cristo em nossa vida. Óbvia opção se pretendemos caminhar sem sofrimentos e complicações decorrentes dos desvios sugeridos por nossa inferioridade. O Espiritismo cristão, porque o Espiritismo revive o cristianismo primitivo. O Espiritismo cristão, a associação dos princípios espíritas às lições de Jesus, são fatores decisivos em nossa jornada rumo à perfeição, desde que estejamos dispostos a observá-los, a estudá-los, a compreendê-los, a assimilá-los e começar a praticar. Essa prática vai demorar, às vezes, 500 anos, 600 anos, muitas encarnações. Mas o importante é começarmos, agora de forma consciente, estudando e nos reformando. Conheço, diz ele, Richard Simonetti, conheço muita gente que acha o Espiritismo uma bênção de Deus e o Evangelho a maravilha das maravilhas, sem arredar o pé de seus comprometimentos com as ilusões do mundo. Eu vou assinar embaixo. Conheço 99% de pessoas que acham o Espiritismo uma bênção de Deus e o Evangelho a maravilha das maravilhas, mas não arredam os pés dos seus comprometimentos com as ilusões do mundo, com os prazeres da vida material. Eu conheço dirigentes que estão lá há mais de 30 anos. Você chega, todo dia eles estão brigando. Todo dia, com a cara emburrada, brigando, porque o Evangelho não chegou lá aonde devia de chegar. Não foi compreendido, entendido, assimilado e muito menos praticado. O mapa e a bússola, Evangelho e Espiritismo, estão ao nosso dispor. Com eles seguiremos com rapidez e segurança rumo à nossa gloriosa destinação, desde que não nos falte o essencial, a vontade de estudar, o compromisso de estudar, a disciplina de estudar. É por isso, meus amigos e minhas amigas, meus senhores e minhas senhoras, é por isso que nós estamos aqui trabalhando no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Os juristas espíritas também não gostam de estudar. Eles querem temas sensacionalistas. Eles querem entrar na área que outras instituições estão entrando, deveriam entrar. A nossa é o Evangelho, conhecido, entendido, assimilado, vivido, vivenciado, exercitado, cumprido dia a dia, minuto a minuto. Porque o objetivo primeiro é nos reformar e ajudar a reformar esse mundo maravilhoso para o estágio da regeneração. Muito obrigado pela atenção. Eu estou muito feliz por uma reflexão tão profunda. Que pensemos muito nesse dia de hoje. Grande abraço, fraternal abraço a todos vocês.